aqui em Curitiba. E graças a Deus, por aqui não nevou. Como é que tá aí? Nevou? Nevou na tua casa? Nevou? Eu vi que São Joaquim parece que nevou bastante. Vi alguns vídeos na internet. E eu já tô com o meu convidado de hoje, pessoal. Tô com o Vini Sidney. E hoje a gente continua na nossa jornada Bíblia na Mesa. Ereni, manda um beijo pro teu marido. Teu marido, uma hora a gente vai se conhecer ainda. E fico agradecido por pessoas como você. Hoje eu recebi uma mensagem aqui pelo Telegram. E se você ainda não conhece o nosso canal no Telegram, eu te convido, tem um link aí em algum lugar. Entra lá no Telegram. No Telegram eu compartilho um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui. Os bastidores, na verdade, aqui da nossa live aqui. Mas hoje eu recebi um testemunho fresquinho da Michele. E a Michele é candidata a vereadora. E ela me escreveu e falou: Cal, 38 anos de igreja e impressionante como só nessa pandemia que eu fui conhecer o Evangelho. E aí eu fiquei pensando o quanto a pandemia fez isso, né? A religião por anos, por décadas, por séculos tentou fechar as pessoas pela porta, tentou trancar a porta, mas hoje a verdade é que na pandemia Jesus está entrando pela janela, o Evangelho está entrando pela janela. Literalmente as pessoas estão tendo um encontro com o Evangelho de lugares inusitáveis. Antes era YouTube, agora a gente está aqui no Instagram e pelas lives as pessoas estão sendo literalmente libertas no conhecimento, libertas na mente, libertas no entendimento. Eu acredito que isso aqui tem feito a gente compartilhar a vida de uma maneira muito mais profunda do que os púlpitos e palcos que a gente se encontrava uma vez por semana. E o fato é que, né, o púlpito e o palco se enxerga o pastor lá uma vez por semana, mas a rede social, no fundo, você enxerga o pastor todo dia, todo lugar. Você sabe como ele pensa dinheiro, você consegue ter uma noção como ele pensa negócios, família. E eu estou muito empolgado com a próxima década, porque a próxima década ela promete uma década de revolução, uma década onde eu vejo pastores hoje de 25 anos vivendo coisas que pastores de 70 não viveram na década passada, né? Isso se referindo a prestígio, se referindo a posição social, ao alcance da voz, e eu fico maravilhado mesmo. Então compartilhei um pouco já desse testemunho. Também quero mandar um abraço aqui para o Carlos Franco, um artista de São Paulo, passou por uma situação muito delicada com a família dele, me escreveu, me ligou e eu dei uma palavra de Deus para ele naquela ligação, e hoje ele me compartilhou aqui que está feliz, a palavra se cumpriu e é isso aí. Tonzinho, pode ter certeza que tua hora vai chegar, irmão, a gente vai se conhecer sim, tá bom? Érica Nunes está aqui, a Érica também é um outro testemunho fantástico. Uma hora a Érica, se permitir, quero marcar uma live com o testemunho contando sobre a Érica. Vamos colocar amor nos corações dos maridos aí. Muito legal. Esses dias uma moça, ela veio aqui em casa e ela falou: Cal, eu não sei como falar com meu marido é altamente crítico, meu marido ele vai na igreja, ele faz isso e faz aquilo, mas na verdade nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta, ninguém presta, e ele é tido como a ovelha negra da família e tal. E daí eu falei: cara, teu marido deve ser muito bom, teu marido deve ser um cara pensante, teu marido deve ser um cara que não é um otário, teu marido não deve ser um trouxa. Por isso a pessoa, quando ela é não manipulável, ela é tida como uma pessoa ovelha negra. Se você olhar, a maioria das ovelhas negras, elas são indomáveis. E daí eu falei para ela assim: então faz o seguinte, né? Vai indo você, se envolva você lá na igreja, vai aos poucos, né?
não é que domingo ela chega com o marido dela no culto? Eu falei, meu Deus do céu, mas já sim, já. E daí já chegou com o marido, com a amiga, com o marido da amiga, e foi uma glória só. Foi muito gostoso, foi muito bom, foi um culto maravilhoso. E é isso aí, mulheres virtuosas. Parabéns para vocês. Vini já está na linha aqui. E então se preparem, aperte o cinto, senhoras e senhores, porque hoje nós estamos novamente com Bíblia na Mesa, o Evangelho sem agrotóxicos. Então nessa live eu quero desafiar você a ouvir atentamente. Nós vamos nos atentar a ficar em uma live, tá? No Bíblia na Mesa, meu desafio é ficar com 1 hora de live, não 2. E quando você compartilhar, quando você der o print, sempre coloque um insight, sempre coloque o que Deus falou com você e coloque ali, hashtag Bíblia na Mesa, hashtag Evangelho sem agrotóxico. Por que sem agrotóxico, Carl? Porque o agrotóxico é aquilo que gera, na verdade, acelera o crescimento e a proteção da fruta, só que na verdade contamina aqueles que estão se alimentando dela. E é isso que os pastores eles fazem sem perceber com o Evangelho. Eles colocam tanta proteção, tanta coisa para proteger o Evangelho, que no final o Evangelho ele já não é mais Evangelho. No final a gente está comendo a opinião de alguém, no final a gente está comendo a doutrina de uma denominação que de Evangelho tem muito pouco. Então, hashtag Evangelho sem agrotóxico. Nós precisamos de Deus purinho. Eu e você, a gente precisa de Evangelho purinho. Se alguém perguntar, mas Carl, qual que é a tua doutrina? Minha doutrina é um livro de 66 livros, de capa a capa, e que a gente não pega só uma parcialidade, a gente pega todo esse livro junto aí, tá bom? É isso aí. Uma hora eu vou conhecer também aqui o Maninho Supermercado, que eu nunca sei o nome, mas eu sempre vou lembrar aqui pelos nomes do Instagram. Então, com vocês, senhoras e senhores, recebam meu irmão, pregador da palavra, esse jovem brilhante que eu acabei de me referir aqui há pouco, Vini Sidney com a gente aqui na linha. Fala, pastor! Chora, basta! Tá nevando aí já, mano? Meu Deus, a gente tá esperando a neve, irmão. Estamos só no mistério da neve. Tá muito frio, Carl. Tá muito frio. Estão só na meia fase, mano. Só no meia fase. Só no meia fase. Para quem não sabe, o Vini Sidney, ele tá no Bible College, no Central Bible College, naquela escola que tanto é falado aqui. E ele é um dos pastores tutores lá da turma. Eles estão fazendo uma imersão de 30 dias, 20 dias. E veio gente aí de vários lugares do Brasil. E ele tá indo lá, tá morando ali em Vitmarsum por alguns dias. É isso aí. E tá falando direto de lá. Teve uma chuva forte lá, inclusive minha mini fazenda vai ficar fechada esse final de semana de tanta chuva. Meu Deus. Quase que os animaizinhos, os bichinhos estão morrendo afogados lá. Tá todo mundo virando pato naquela mini fazenda. Mas choveu muito. E aí a gente vai ter que suspender as nossas atividades nesse final de semana. Pra quem não sabe, eu tenho uma mini fazenda turística de animais, onde nós temos uma experiência entre pais e filhos ali. E fica lá na colônia Vitmarsum também. Então, Vini tem 23 anos, 24 já? Travou. 24 anos? Alô, 23. Você tá com quantos anos? Você tá com 23? Tô com 23 anos. 23. 23 anos, solteiro, 1,90 m, 49 quilos, modelo comercial. 75 então, quilos, seguinte, irmão. Eu falei, Vini, quanto? 75 quilos. 75 é o peso que eu tenho, rapaz. Eu falei pro Vini, Vini, é o seguinte, com 23 anos já tava casado, hein, cara? E você tá solteiro? Como assim? Daí ele falou, calma, não fiz 24 ainda. Eu falei, Então, pessoal, nos próximos meses, vocês vão ver esse cara casado, entendeu? Amém. Não quer namorar, Amém. mas, Amém. segundo ele falou que Meu não vai mais Deus. namorar. Ele falou que é pra casar. Então, meninas, peçam ele em Já tô casamento, emocionado. tá? Nada dessa historinha de fazer test drive. Ele falou que já cansou de test drive. Chega de test drive. Vamos pro futuro que é mais fácil, né? Então vai lá, mano. É com você. Bíblia na mesa com o Vini Sidney hoje.
Bom, muito gostoso estar aqui. Milagre, porque teve uma chuva muito forte, está todo mundo aqui em meia fase. E graças a Deus, através do celular da Manu, que está fazendo imersão com a gente aqui, eu estou conectado nesse super 4G que ela tem aqui, que a gente não está tentando descobrir qual que é o segredo dessa internet infinita dela aqui. Mas hoje, para o Bíblia na Mesa, interessante você falar de casamento, Cal, que ontem foi a primeira vez que eu contei a minha história completa, né? A gente sempre pediam na internet, enfim. E aqui eu decidi contar em um culto que eles têm aqui e logo vai estar no YouTube. E o legal é que no final eu deixei um escrito dizendo continua. E essa história continua, né? Falar sobre casamento é muito forte porque eu não quero casar, Cal. Eu vou casar. É uma certeza. A minha família vai tocar essa geração. A minha esposa, os meus filhos. Então, eu caminho sobre essa verdade, né? E dentro disso, hoje no Bíblia na Mesa, eu quero falar sobre a multiplicação que Jesus ensina versus a multiplicação que a igreja ensina. Jesus ensina sobre multiplicação e a igreja pegou esses contextos, a religião, né? E usou a multiplicação em favor das suas estratégias. E para isso, hoje a gente vai ler a segunda carta de Pedro, capítulo 1, do 1 ao 4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, vírgula, aqueles que obtiveram conosco fé, semelhantemente preciosa por meio da justiça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O verso 3 é poderoso demais. Conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem a respeito à vida e o amor, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais não são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que dessas possais ser participantes da natureza divina. Meu Deus do céu! Participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo. Além disso, com toda diligência, acrescentai virtude à vossa fé e virtude ao conhecimento. A Bíblia está falando aqui que a glória de Deus ela foi agora dada ao homem. E as virtudes de Deus disponibilizadas ao homem, para que ele possa fluir a partir disso. Você está com qual versão da Bíblia aí? Empresta para mim, por favor. A mensagem? Tem algumas versões aqui que ela vai falar outra coisa. E eu gosto muito. Quer ver? Ó, eu tô com outra versão aqui também. Que ela vai falar que Deus nos deu a sua glória. Né? Aqui, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são reveladas agora. Isso para mim é muito forte, porque Deus está falando o seguinte: existe uma multiplicação conforme o conhecimento de Deus. E essa multiplicação ela se encontra no versículo 2, quando Pedro está dizendo o seguinte: você está tentando multiplicar o que você tem. Já Jesus me ensinou que a multiplicação é um fruto daqueles que amam. E isso para mim é muito forte, porque eu passei a vida toda tentando multiplicar o que eu fazia em Deus. Não, tem que multiplicar. Não, você tem esse dinheiro, eu vou multiplicar. Não, agora eu quero casar, né? Vamos a esse assunto. Não, eu vou multiplicar agora o que eu tenho para conseguir. Não, Deus está falando o seguinte: graça e paz sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus. Qual é o conhecimento que eu tenho de Deus hoje? Que eu sou Vinícius, tenho 23 anos, vivo pela graça e pelo favor de Deus, e que eu estou trilhando um caminho qual meu conhecimento se aflora para que a multiplicação seja evidente na minha vida. Assim, nós começamos a viver na paz de que naquele dia e naquele tempo eu terei aquilo que for necessário. E aí as pessoas, elas deixam de viver as suas vidas porque, não, eu não vou ter um filho porque sabe como é, né? Vai ter muito gasto.
Não, eu vou namorar, não tem dinheiro nem para mim, eu vou ter para alguém. Não. Hoje eu sou pleno na estatura que eu estou. Por que eu não serei quando consumar uma família no altar? A multiplicação, quando ela é envolvida na estratégia, ela vai te levar a virar um maníaco gospel. Você vai pegar o que você tem e você vai querer colocar em tudo que é lugar. Não, não, tem que fazer isso, abrir aqui, abrir ali, abrir ali, abrir ali. Não. O reino não é assim. Paulo, aqui Pedro está falando, graça e paz sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Conforme o seu divino poder, conforme a sua glória, deu-nos todas as coisas que dizem a respeito da vida. Diz a respeito da vida, Deus te deu. Esse ministério a respeito da vida é seu. Vá, cumpra. Essa família a respeito da vida é seu. Ele nos deu. É uma herança eterna. É uma herança que não tem fim. Hoje eu caminho pela convicção, e ontem foi muito forte contar a minha história, porque eu usei alguns slides, e eu até tenho essas fotos aqui, acho que dá para mostrar. E eu peguei algumas fotos minhas antigas. Fotos minhas com meus pais, fotos minhas no meu início do ministério. E eu olho para trás e eu vejo que naquele tempo eu tinha um conhecimento de Deus. Só que chegou um momento que a graça e a paz, elas foram multiplicadas através de Jesus Cristo. Quando graça e paz são multiplicadas em nós aumentamos a consciência de que nós fomos chamados para algo maior. Só que é meio utópico, né, Cal? Eu escuto muito sobre isso aqui. Nós temos, a grande maioria são pessoas que não são casadas e é o que a gente fala, né? Não é utopia dizer que eu vou chegar lá porque eu sei o caminho. E esse caminho eu não preciso passar, porque eu olho para pessoas como você e pessoas que eu estou rodeado nesse lugar e em outros lugares, e eu posso aprender com isso. Isso é conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é olhar para a tua história, trilhar o caminho que você trilhou e não precisar passar pela dor. E aí o irmãozinho vai falar, se não vir pela dor, vai vir pelo amor. Não, eu venho pelo conhecimento, pela graça e pela paz de Deus que me trouxe até aqui. Para mim pode ter sido dolorido, para minha família pode ter sido ruim. O quê? O que eu fiz? Eu lembro a época que minha mãe estava, né, depressiva na cama, o meu pai com várias dificuldades, eu enfiado nas drogas, eu enfiado na promiscuidade, eu já não sabia mais o que ia ser a minha vida. Tá bom, um dia Jesus me chamou. Eu causei dor para minha família, mas Jesus me chamou pelo amor, e essa situação hoje eu não me envergonho, porque eu lembro que um dia Jesus entrou na história. E a partir do dia que Jesus entrou na história, ele me levou a sentar numa mesa. E assim como eu era igual Mefibosete, manco, sem debilidade, sem habilidade, sem saber quem eu era, para onde eu ia, o que eu iria fazer, ele me levou à mesa, olhou aos meus olhos e disse assim, o que foi perdido na tua geração será reconstituído agora em Jesus Cristo. Foi isso que Davi fez com Mefibosete. Davi levou Mefibosete não pela honra de ser um filho do seu melhor amigo, mas para nos mostrar que Davi estava dando para Mefibosete o que eu acabei de ler aqui, uma herança eterna. Essa herança eterna não é uma herança que eu usufruo. Falar sobre usufruir é muito pequeno para mim. É uma herança qual não para em mim. É uma herança qual, em primeiro lugar, eu entendo que eu sou pleno de espírito. Eu tenho paz no meu coração. E aí, conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito da vida. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória. Fomos chamados para ser um com ele, na glória que ele tem e na virtude de quem ele é. E aí me recordo de uma mensagem sua há pouco tempo atrás, onde você fala sobre virtudes. Adoração é algo que foi algo mais ou menos assim. Eu lembro que você disse que adoração é manifestar as virtudes de Deus na terra. Então, o que eu faço agora, não é? Eu adoro a Deus através dessa virtude, não só cantando, não é mesmo? E aí eu lembro que nos dias que eu lembrei, está muito fresco a minha história, porque ontem eu fiquei o dia estudando e lembrando desses momentos, eu lembro do dia
É muito injusto falar que um dia Jesus entrou na história. Um dia eu reconheci que Jesus já estava na minha história. Porque naquele dia que eu estava lá com overdose, Jesus estava lá. Naquele dia que eu achava que eu estava fazendo o máximo, me enchendo de tudo que eu podia, ele também estava lá. A diferença é que eu não criei e recebi isso. Mas um dia que eu criei e recebi, eu entendi que tudo que eu fiz não foi tempo perdido. Porque o diabo sempre vai falar assim: ei, tudo que você fez, a sua história, é tempo perdido, é tarde demais, você não vai dar conta. Não. Eu olho para trás e por mais que eu seja bem novo por ter vivido tudo isso, eu vejo que não foi tempo perdido. No dia que eu entendi que ele me levou à mesa, eu passei a entender que o tempo começou a ser recompensado. E aí faz sentido de falar que 1000 dias é como um dia, ou um dia como 1000 dias, e aí eu entendo que esse tempo não é meu. E para mim isso é muito legal, porque a multiplicação que Jesus ensina é a multiplicação das virtudes dele em mim. A multiplicação que a igreja ensina é a multiplicação do seu propósito em favor de uma comunidade. Ué, Vini, mas isso é errado? Quando a motivação não é Jesus, é. Eu creio que nós estamos chegando em dias os quais as pessoas elas estão olhando para Jesus de uma maneira diferente. Eu sei que você, como pastor na Igreja no Cinema, um dos lemas há muito tempo é seja igreja fora da igreja. Hoje as pessoas estão sendo obrigadas a ser igreja fora da igreja. Por quê? Porque elas precisam entender que Jesus, não é onde um ou dois estiver, é onde eu estiver, porque Ele está comigo. Ali, a manifestação de Deus. Cara, eu quero contar um testemunho. E esse testemunho mexeu muito comigo mesmo. Há pouco tempo atrás, eu conheci um rapaz numa cafeteria que eu sempre vou. Eu tive um pastor que ele me dizia assim: Vini, você quer chegar numa cidade nova sem conhecer ninguém? Vá nos mesmos lugares e ganhe as pessoas daquele lugar. Se você realmente levar alegria a esse lugar, você vai ganhar essas pessoas. Então eu adotei isso como lema para minha vida. Então tem uma cafeteria específica em Curitiba que eu vou sempre. Então eu comecei a ir 1, 2, 3, 15, muitas vezes. E aí eu comecei a conhecer esse rapaz que trabalhava lá. Enfim, se ele estiver nos assistindo aí, ele vai saber que eu estou falando dele. Então, certo dia eu fui com um amigo e eu gosto muito de fazer essa dinâmica porque quebra bem o gelo. Eu falei para um amigo: pergunta para ele que já me conhece o que ele acha que eu sou. E aí ele começou assim, começamos a conversar, ele falou: você tem cara de ser cantor pop. Daí eu falei: não sou cantor pop, não sei cantar. Ah, você tem cara de ser... Cara, você é modelo. Eu falei: não, já fui modelo. Daí ele pegou e falou assim: ah, então não é isso? DJ. Eu falei: não, nunca fui DJ. Acho que ele olhou para minhas tatuagens, né, e viu o estilo meio esquisito. Aí ele olhou para mim e falou assim: cara, sei lá, mano, você deve ser formado em marketing. Eu falei: eu já trabalhei com isso. Meu amigo pegou e falou assim: olha, ele é pastor, ele cuida de pessoas, prega a palavra. Aí ele já gelou. Como assim? Eu falei: não, a gente fala coisas boas e tal, não quis pregar. Às vezes um princípio. Tudo que você precisa enfiar a goela abaixo quer dizer que a pessoa não quis pela sua própria vontade. Aí a galera sai fazendo evangelismo aí, falando que ganhou 30 almas, mas na verdade ela só induziu a pessoa a fazer uma oração com ela, a pessoa nem entendeu o que era aquilo. E aí eu deixei quieto. A gente se seguiu na internet. Eu comecei a ver que ele era fotógrafo, então ele me chamou pra... Cara, vamos fazer umas fotos. E ali Deus falou comigo: vai. E eu, putz, sou aposentado, cara, eu não faço mais essas coisas de modelo, não trabalho mais com isso. E o Espírito Santo falou: vai. E eu fui. Então eu falei: cara, vamos fazer umas fotos. Ele falou: domingo, pode ser? Eu falei: pode ser, domingo, não tem problema. Então ele falou: olha, à tarde eu já tenho um compromisso, pode ser de manhã? Eu falei: pode ser de manhã, não tem problema.
Então tá, então 6 horas da manhã no domingo aqui em casa. Eu falei, amém, não tem problema. E aí a gente se encontrou, a gente fez essas fotos. E eu falei pra ele, olha, quando eu pergunto se tá tudo bem, é porque realmente eu quero saber se tá tudo bem. E ali ele abriu a vida dele comigo. Naquele momento, Jesus entrou na história dele mais uma vez. E ali, enquanto eu pregava para ele, enquanto eu falava do amor de Deus para ele, me vinha claramente uma visão aonde era claro que eu estava escondido atrás de uma plataforma, de algo. E eu fiquei muito em crise, porque, Cal, você sabe a minha paixão de servir a igreja, de amar as pessoas, a minha vida hoje é para isso. E como que eu estou pregando para uma pessoa, e aí eu começo a ver, e eu começo a pensar que é da minha imaginação. E eu lembro que eu me vi como naqueles galões grandes, assim, que a galera usa para púlpito, né? Graças a Deus o povo parou de usar isso, porque aquilo é feio demais. E aí eu me vi escondido atrás de um desse, assim, e aí eu pregando para ele, falando sobre o amor de Deus e falando sobre o evangelho para ele. E ele falou, cara, meu pai tá com câncer na minha cidade, a minha mãe, ela acabou de ser internada, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu tô sentindo um amor muito grande de Deus nesse momento. Então, né, ele desceu, orei por ele e ok. No outro dia eu sinto de ligar para ele, ele me diz que está em São Paulo, a sua mãe faleceu, mas ele me agradece. Ele me agradece porque ele disse que ele entendeu a missão dele, que ele se sente amado por Deus através dessa situação. E que um dia antes Deus o levou a estar comigo para que ele pudesse ouvir palavras que iriam fazer sentido para ele um dia depois. E aí eu comecei a me questionar quantas pessoas eu conheço de lugares que eu vou que estão esperando apenas sei lá, não é nem uma pregação, mas tá tudo bem? Nesse dia, o conhecimento da graça de Deus aumentou em mim. E eu entendi que isso, né, era necessário ser multiplicado. Quando nós multiplicamos o conhecimento da graça e a paz do Senhor, nós entendemos que uma história como desse rapaz, que ninguém sabe, eu estou com sentido de compartilhar nessa live aqui, são histórias que o Instagram, os 15 segundos não mostram. São momentos os quais nós precisamos entender que, conforme o poder divino que Ele nos deu, em respeito da vida, do amor e da piedade, nós fomos chamados para viver a sua glória e a sua virtude. Naquele momento, pegando o meu café expresso, eu entendi que eu fui chamado para ver a glória de Deus. E se a glória de Deus foi ter enviado Jesus para que morrêssemos por nós, hoje a nossa glória é poder viver Jesus na vida das outras pessoas. E aí as pessoas, elas falam sobre glória e se sentem pequenas demais. E aí a religião usa a pequenez do homem para evitar que ele compartilhe boas novas naquele lugar onde ele está. Porque talvez ele não é isso, ou ele não é aquilo. Mas quando nós temos um relacionamento com Jesus, nós não entendemos que eu tenho que ficar pequeno e ele crescer. Eu morri, um dia nasci de novo, eu sou nova criação em Jesus Cristo. Hoje manifesto as virtudes dele, como está escrito aqui na palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas promessas possamos ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através do entendimento. Eu posso ouvir falar como eu contei a minha história ontem, só que eu não sei mais o que é isso, Cal. Eu posso contar de quem eu era, mas eu não lembro mais as sensações disso, porque elas não fazem mais parte de mim. E aí um dia foi necessário para que aquelas palavras fizessem efeito na vida daquele rapaz. Um dia. E a minha pergunta para quem está nos assistindo, o que precisa começar a fazer sentido, efeito, para que a graça e a paz sejam multiplicadas através do conhecimento de Deus? Como eu conheço a Deus? Legal, eu quero já caminhar para o fim desse pensamento usando um exemplo que eu usei na aula ontem. Em Salmos 1 fala que nós somos como árvores plantadas à beira de riachos, que no devido tempo dá o seu fruto e a folhagem não seca. Em João vai falar que Jesus está no poço que Jacó construiu.
abre aspas, Jacó jamais imaginaria que Jesus iria beber do poço que ele construiu. A minha pergunta, a multiplicação de Jesus é construir sem querer ver o resultado. Simplesmente faça, seja você e não queira ter como um currículo os seus grandes feitos. Enfim, e aí Jesus está lá no poço de Jacó, e aí ele fala o seguinte para a mulher samaritana: ei, se você beber dessa água, você terá sede, mas eu tenho uma água que saciará a sua sede para sempre, eternamente. Aquela mulher, eu quero fazer esse exemplo, ela estava bebendo água no poço assim, ela se esforçava para beber. E tem gente bebendo a água de Jesus assim, Cal. Pegando Jesus e se esforçando para beber Jesus. Não, eu tenho que me esforçar para beber Jesus. Mas ele fala, aquele que beber da minha água jamais terá sede. Então, porque as pessoas estão vivendo Jesus, estão continuando com sede, porque elas estão caminhando na base da meritocracia, do esforço. Se esforçando para beber Jesus. Não, eu tenho que abandonar isso, eu tenho que abandonar isso. Só que em Salmos 1 fala que nós somos como árvores plantadas à beira de riacho, que no devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha. Para uma árvore ter folhas bonitas para sempre, quer dizer que ela está nutrida. Uma árvore, quando ela é nutrida, ela não fica se esforçando para beber água. Ela apenas recebe os nutrientes e dá os seus frutos no tempo certo. Foi para isso que nós fomos chamados. Estamos arraigados em Jesus. Passa um rio do Espírito embaixo de nós, do nosso lado, em cima, seja onde for. E aí nós somos nutridos porque apenas cremos que Ele é bom e recebemos essa graça e essa paz que é multiplicada a cada dia. E aí, quando eu foco na multiplicação de Jesus, eu entendo que eu não tenho que ficar bebendo no poço. Eu entendo que eu estou plantado em um lugar cuja água nunca acaba. Por que existe o poço artesiano? Muitos missionários fazem isso, é um trabalho muito bonito, porque naquele lugar existe uma água passando muito fundo e aí eles precisam cavar um poço. Tem muita gente achando que Jesus está lá no fundo e falando assim, cava mais, vai mais fundo, vai mais fundo. Só que assim, eu não tenho como ir mais fundo porque eu estou plantado nele. Eu não peço para ele vir aqui porque ele já está em mim. Ah, Vini, mas então por que o Espírito Santo nos visita? Porque os sinais, as maravilhas acompanham aqueles que creem. Só por isso. E aí é de dentro para fora. Então, Cal, conforme o seu divino poder nos deu todas as coisas que dizem a respeito da vida. Diz a respeito da vida de Deus em nós, é nosso. Era esse pensamento que eu queria trazer para nós essa manhã. Fantástico. Multiplicação no reino de Deus significa impartição. Impartição, impartation, é um conceito que o mundo não conhece. O mundo não conhece porque é propriedade privada do reino do Espírito. Impartição é justamente, eu creio que é justamente isso que você quis trazer para a gente. A medida que eu imparto é a medida que eu continuo tendo aquilo que eu tinha. Então Jesus, ele não repartiu o pão, 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele impartiu. Qual que é o nosso medo de a gente ser um multiplicador no sentido de compartilhar? Quando a gente hesita em compartilhar, é porque nós duvidamos da impartição. Porque pra gente, humano, compartilhar é dividir. À medida que eu compartilho, eu tenho 100, agora eu vou te dar 50. Qual que é o meu medo de compartilhar? É que só vou ficar com 50. Só que no processo sobrenatural, em Deus, à medida que eu divido o meu 100, eu te dou 50. Quando eu olho, eu tenho 100 ainda. É isso aí. E aí, eu gosto desse texto aqui, mais um texto brilhante, né? Vocês pastores, só trazem textos brilhantes que me cativam, me cutucam. Porque quando ele fala assim, graça e paz vocês multiplicados,
Graça, a gente já sabe que é o favor de Deus. Colocaram a palavra imerecido no meio, mas não é. Graça é favor de Deus. Graça, favor de Deus. Deus não tinha compromisso, Deus não tinha obrigação, mas no original, a definição de graça é favor de Deus. Tá? Tira o imerecido. Imerecido é tipo título de um livro, mas não é a raiz da palavra, tá? E esse texto ele fala que a multiplicação da graça e da paz de Deus aumente na medida do conhecimento de Deus. Agora, deixa eu me aprofundar no que significa paz. A paz, a gente fala assim, nossa, estou em paz. Por quê? Porque minhas contas estão pagas. A paz é porque meus filhos estão dormindo, a casa está em paz. Não. Existem 4 elementos que esse texto se refere à paz. O primeiro dele é o perfeito bem-estar. Paz é um perfeito bem-estar. Quando as tuas emoções, teu intelecto, quando teu mindfulness, quando a tua percepção, ela está toda alinhada. Você não tem nenhum desequilíbrio gástrico, você não tem nenhum desequilíbrio hormonal, você não está sentindo nenhum amortecimento em nenhuma parte do corpo, por quê? Porque você está num perfeito bem-estar. É isso aí. Quando Pedro estava se dizendo que a graça se multiplica, ele está falando assim, ó, que o perfeito bem-estar aumente em vocês, que vocês se percebam bem. Religião não tem bem-estar. Na verdade, as pessoas elas correm para a religião pelo mal-estar que elas estão sentindo. A religião ela traz culpa e condenação. São 2 evidências de mal-estar. É uma sensação ruim, que você fala assim, eu tô com mal-estar, tô mal. Né? Tem gente que é meio down, assim. Você encontra a pessoa, ela fala, ai, eu tô mal. Tá na boca da pessoa, tô mal. Né? Paz é o contrário do tô mal. É o estou em perfeito bem-estar. Segundo, paz significa todo bem necessário. Uau. Todo bem necessário. Que todo bem necessário se multiplique para você. Então, eu tenho bem-estar, eu tenho todo bem necessário. Ter todo bem necessário não é ter uma vida confortável, é ter uma vida abundante. É ter uma vida que não te falta. É ter uma vida que você entra... Não sei se você já teve essa experiência, mas eu, em alguns momentos da minha vida, assim, um cara que cresceu sem dinheiro, eu nunca vou esquecer da sensação que foi eu entrar com um cartão de crédito, cartão de débito, com muito dinheiro na minha conta, muito dinheiro. E eu entrei num shopping, fiquei 3 horas dentro de um shopping, e quando eu saí eu me dei conta que eu não tinha comprado uma coisa. Porque eu, na verdade, não encontrei dentro de mim uma coisa que eu precisava comprar. E eu me lembro aquele dia que eu falei, caraca, mano, eu vim aqui hoje para comprar um negócio, eu vim com o dinheiro na conta, só que eu saí do shopping e não comprei nada. Não sei se já teve essa experiência, mas para mim foi uma experiência extrema. Por quê? Porque um shopping tem centenas de lojas, entendeu? Um shopping tem todo um apelo de consumo. E eu me lembro que eu saí e me senti virtuoso, saí vitorioso, porque eu saí de um shopping e não comprei nada. Por quê? Porque eu me dei conta que eu não precisava de nada. Nada. Não precisava do tênis que eu corro. Aliás, domingo é meu aniversário. Tô precisando de Mizuno, que tá gasto meus Mizuno. Tô precisando do AirPod. Vou deixar aqui, pessoal. Eu gosto de Apple, gosto de Mizuno. Tô brincando. Mas todo bem necessário. A paz de Deus é você ter todo o bem necessário. Não é ter todo o bem que não é necessário. Terceiro lugar, a paz engloba toda prosperidade espiritual. Prosperidade espiritual. É isso que deixa em tormento quem não é nascido de novo. Quem não nasceu do Espírito não tem prosperidade espiritual. Por quê? Porque ele é alma vivente, ele não tem fonte de espírito. Ele não tem fonte de vida. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se ele falou abundância, é porque é possível ter a vida sem abundância. Meu Deus. Porque vida as pessoas já tinham. E ele chegou e falou, eu vim para que tenham vida. Não, mas a gente já tem vida, Jesus.
E ele falou, não, mas não é a vida que eu vim trazer. Eu vim trazer abundância de vida. Meu E Deus do abundância céu. significa fonte inesgotável de recursos. Uma pessoa Meu que Deus. é espiritual, ela tem fonte inesgotável de recursos, não acaba. A medida que você dá é a medida que você imparte. E, em último Meu lugar, número Deus. 4. Primeiro, paz é o perfeito bem-estar. Segundo, paz é todo bem necessário. Terceiro, paz é toda prosperidade espiritual. Em último lugar, paz é a liberdade de medos e paixões e conflitos morais. Meu Deus do céu. Paz é liberdade de medos, conflitos e paixões morais. Quando você tem a graça multiplicada e a paz, você não tem mais paixões morais que não deveriam estar dentro de você. Como assim, Cal? Uma vez eu me lembro que um dos maiores pregadores desse país foi tomar um chopp comigo lá no Rio de Janeiro. E aí esse cara sentou comigo, ele é meio negão, grandão, cavanhacão, Harley, motoqueiro, pá, pá. Aqui o cara é do morro, entendeu? E aí ele falou, porque me levou no gabinete dele na igreja e falou, Cal, aqui ó, só esse ano 12 milhões de downloads das minhas mensagens foram feitos. 12 milhões. Aí ele começou a mostrar a igreja, começou a mostrar, compramos já o quarteirão, agora vamos mandar mais de 40 toneladas de alimento pela FAB lá para Manaus, para o Amazonas e não sei o quê. E o cara contou um monte de vantagem e terminou comigo sentado numa choperia no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no ponto e falei assim que o poder da graça é que ela nos liberta do instinto caído do homem, ou seja, aquele instinto que você tem de furador, de comedor, aquele instinto de... sabe o homem sem Deus? O homem que não consegue ser casado com uma mulher só? Aquele cara assim, predador. Viu uma mulher, ele baba com os olhos, assim. Você vê baba saindo dos olhos, assim. Ele fica... E eu falei assim, Deus liberta a gente disso. Aí ele empurrou a cadeira para trás e falou, não, Cal, não. Ele falou, eu conheço o sangue que corre aqui, ó. Aí ele falou o nome dele e falou assim, ó, fulano gosta de loira. Fulano gosta de transar com 3 mulheres. Daí eu olhei assim, falou, Cal, você não tem noção, Cal. Eu sou um leão amarrado no pé do banquinho todo dia. Estamos falando de um dos maiores pregadores do país. Daí eu olhei para ele e falei, não estou entendendo. Ele falou, Cal, não seja inocente, não seja ingênuo. Você sabe muito bem que mesmo a gente convertido, as paixões elas não vão embora. Daí eu falei, mas as minhas foram. Aí ele olhou pro cara que tava do lado e falou assim, eu acho que eu tô com um santo aqui. Eu acho que eu tô com um cara perfeito. Eu acho que essa mesa não é para mim. Daí eu falei, cara, primeiro, por coincidência, eu sou casado com uma loira, desculpa. Segundo, eu não sei o que você está falando, porque eu só transei com uma mulher na minha vida e foi depois do culto, quando a gente saiu do culto, depois de 4 anos e meio de casado. Terceiro, eu não tenho vontade de transar com 5 mulheres, isso para mim não é lógico, não é assim que funciona. Não sou bicho, não sou animal. Só que na minha vida funcionou. Eis aqui um cara que não tem um passado igual ao teu. Será que você não está pegando a sua teologia e tentando adequar ela às suas experiências? Reduzindo ela ao teu passado? Meu Deus. Será que... Porque Meu esse Deus. cara que você está falando que você é, eu não tenho, eu não sou. E eu cresci no meio do lixo. Eu cresci com a prostituta dançando na minha janela, tentando entrar para dentro para dar para mim. O nome dela era Selma. Meu Uma Deus. bundona desse tamanho, assim, ó. Aí ela dançava, ela acordava de manhã, e aí tinha uma banheira. Meu pai deixou uma banheira de bruço, assim, do lado da minha janela. Aí o vizinho ligava o funk, a Selma vinha e ficava dançando na minha janela para mim. Só que você acha que ela entrou algum dia? Nunca entrou, Certeza porque eu não que não. deixei. A integridade, ela é repelente da imoralidade. Meu Deus. A integridade, ela é repelente da imoralidade. Ninguém é imoral com quem é íntegro, porque isso gera exposição.
Eu mesmo aqui sou um cara muito público, com bastante pessoas, só que eu não recebo nudes de ninguém. Por que será? Por que ninguém me manda um nudes aqui? Porque sabe que se alguém mandar um nudes, essa pessoa vai ser revelada como alguém que manda nudes. Porque as pessoas me conhecem tão profundamente, que tão ligado que a batata vai assar se vier com conversinha mole. Então, a imoralidade não se mete com a integridade. Quanto mais íntegro você é publicamente, mais escondido a imoralidade fica de você. Fica, por quê? Porque não, sabe que não tem como. Então, quando esse texto está dizendo assim que a graça e a paz sejam multiplicadas, a graça e a paz é mais profunda do que a gente imagina. E aí ele fala pelo conhecimento de Deus. E aqui eu quero deixar 4 caminhos para você conhecer melhor a Deus. O conhecimento, primeiramente, ele precisa ser pleno. É um conhecimento completo. Não é um conhecimento de um Deus do Antigo Testamento. Não é o conhecimento de um Deus que era só o Deus de Moisés e de Abraão. Não. É o Deus de Davi, é o Deus de Jesus, é o Deus de Maria, é o Deus de Paulo. O Deus de Paulo não é o Deus de Moisés. O Deus de Paulo não é a revelação do Deus de Moisés, mas é o mesmo Deus. É a mesma entidade. Só que a expressão dele, a expressão do Deus de Moisés, é outra expressão do Deus de Paulo, porque entre Paulo e Moisés teve muitos acontecimentos. Então esse conhecimento precisa ser pleno. Não pegue um conhecimento superficial. Não pegue um conhecimento parcial de Deus. A graça e a paz se multiplicam num conhecimento amplo, completo de Deus. Segundo, conhecimento ele precisa ser pessoal com Deus. Não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento da faculdade de teologia. É um conhecimento entre você e o papai. Quando você tem um conhecimento entre você e o papai, você nunca mais liga para o que alguém fala. Por quê? Porque, cara, foi teu pai que falou, velho. Não foi o livro da faculdade. Não foi o livro de exegese que você leu e agora você aprendeu pelo livro da exegese. Não, foi teu pai. Teu pai, ele se revelou a você. Terceiro lugar, esse conhecimento tem que ser preciso. Primeiro você tem um conhecimento pleno, depois você tem um conhecimento pessoal. Em terceiro lugar, um conhecimento preciso. Precisa ser um conhecimento aguçado, precisa ser um conhecimento refinado. Não é um conhecimento genérico, um conhecimento que, mas isso aí o espiritismo fala assim, o catolicismo fala assim, a gente também fala. Não, não. Teu conhecimento precisa ser preciso. Em quarto lugar, nosso conhecimento de Deus precisa ser um conhecimento correto. Existe um conhecimento acerca de Deus que é equivocado. Se você tem um conhecimento equivocado acerca de Deus, a graça e a paz não se multiplicam na sua vida. E as pessoas, elas questionam, calma, mas cadê a graça de Deus sobre a minha vida? Cadê essa paz que você acabou de falar? A questão é, cadê o teu conhecimento de Deus? Cadê o teu conhecimento de Deus? Se o teu conhecimento não é correto, a sua experiência ela vai ser frustrada. E a religião não tem conhecimento correto de Deus. Não tem. A religião, ela é míope. A religião, ela é tóxica. A religião, ela se orienta pelos seus próprios interesses. E a Bíblia lá é o contrário. O amor não se ufana, não se soberbece, não procura seus próprios interesses. A religião não tem amor. Amor não está na religião. A religião não tem amor. Ela tem talvez carinho, ela tem caridade, mas não tem o amor. E aí, para fechar aqui a sua devocional, e eu acredito que a gente enriqueceu junto essa nossa ideia aqui do Bíblia na Mesa, que a gente faça essa troca, esse bate-bola, a gente está só conjecturando, tá? Ele nos deu tudo para a vida e para o godliness. Godliness. Sabe o que é godliness? Piedade em português, a gente já lembra de uma cidade lá de São Paulo. Piedade, a gente já lembra do mendigo na rua que as pessoas falam, tenha piedade. Só que piedade
no português é uma palavra totalmente equivocada, perdida. A palavra em inglês para piedade é godliness. Virtudes sobre as ações que são santas. Virtudes reveladas. Olha que interessante. O que é godliness? Virtude que inspira devoção às coisas santas e atos de amor e compaixão. E aí o versículo, acho que é o 3 ou 4, que fala que ele nos deu tudo para a vida. Aqui, ó, visto que o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, no pleno conhecimento. Aí eu te pergunto, né? Por que a gente ora tanto pedindo para Deus as coisas? Se ele está dizendo que o divino poder já nos deu tudo, que é concernente à vida e à piedade. É isso aí. É porque a gente quer outras coisas que estão fora da vida e da piedade. Meu Tudo Deus. que você pede para Deus que está fora da vida e da piedade, Deus não vai te dar. Ele não tem compromisso em te dar aquilo que não é vida e piedade. Deus não pode te dar absolutamente nada que é contrária a uma virtude que inspire devoção santa. Uau. Quando a gente quer um carro novo, raramente a gente vai querer um carro novo para revelar uma virtude que inspire devoção santa. Por quê? Porque status não é uma devoção santa. A avareza não é uma devoção a uma coisa santa. Quando a gente quer uma mulher muito, muito bonita, tão bonita que a rapaziada não está casando porque está selecionando muito, na verdade, nisso não tem uma virtude que inspire uma devoção santa. Todas as minhas intenções de ter uma família perfeita, e a família perfeita existe, todos os dias eu falo isso para meus filhos. Meus filhos eles estão crescendo 6 anos já e todos os dias eles escutam: nós somos uma família perfeita. Nós somos uma família perfeita. Porque logo, logo, quando eles escutarem um professor, escutarem um pastor, eles vão escutar de alguém falando assim: família perfeita não existe. E eles vão falar: opa, professor, eu conheço uma que existe. Qual? A minha, a do meu pai. Por quê? Porque família é quem eu sou, não o que eu faço. É isso aí. Perfeição fala de quem eu sou e não do que eu faço. Por isso que nós somos perfeitos e a nossa família é perfeita. Porque a base da família é o eu sou a família. Eu não faço família. Então, tudo que é concernente à vida e piedade, ele já te deu. E aqui a gente precisa voltar atrás e falar: Deus, tira da minha vida qualquer virtude que não é virtude a que me inspire a devoção às coisas santas e atos de amor e compaixão. Então essa é basicamente... Cal, eu quero terminar lendo o versículo aqui de algo que quando você falava queimava muito em mim. Acho que a gente deve ter uns 2 minutos ainda. O menino dos pães e dos peixes, ele foi generoso e ele impartiu o que ele tinha, e aquilo gerou multiplicação pelo conhecimento de Deus naquele momento. Jesus estava ali. Essa impartição gerou abundância. Abundância. Todo mundo teve o que comer e ainda sobrou. Eu quero terminar com esse versículo, lendo ele no original, dizendo assim, em Romanos 5:20 fala: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, no original está escrito: hiperabundou a graça. A fim de que, como o pecado não reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando eu aperto aqui hiperabundou, abundar além da medida, abundar excessivamente, transbordar, alegrar-se abundantemente. A graça e a paz multiplicada em nós é a abundância de Deus que não nos deixa faltar nada. E aí por isso a família ela é assim perfeita, por isso o rapaz encontrou o amor de Deus, por isso que a Selma não teve chance na sua adolescência e por isso que eu caminho em retidão, tendo convicção de onde eu vou chegar. Porque não é um sonho, não é uma visão, é uma certeza. E para mim, essa certeza é a abundância da graça e a paz de Deus em mim. Eu anotei aqui algo e isso para mim é muito forte, né?
Porque quem não aceita a graça de Deus, Jesus Cristo, o evangelho verdadeiro, não tem coragem de largar a corrupção. E aí ele vive sobre doutrinas religiosas. E é o exemplo desse pastor, não é mesmo? Então, para mim, Exato. trocar essa ideia contigo é muito forte. Quem não aceita... Não, mas isso não é... Não, então tá. Então quer dizer que você não aceita largar a corrupção da sua vida. Porque a divindade de Deus em mim me faz largar as paixões mundanas, como diz em Tito 3, e viver a graça de Deus fielmente. E Vini, como você consegue? Eu não sei como eu consigo. Eu sei que eu tô plantado em Jesus, e aí quando eu sou nutrido por isso, eu continuo em paz. Existe uma série que eu estou assistindo no Netflix chamada História de Deus. A História de Deus. Com Morgan Freeman, uma coisa assim. Aquele ator antigo. Putz, vai cair a nossa ligação. Ali agora. Mistério total. Vamos voltar. Peraí. Salva essa live.